todos. É muito importante porque essa reunião hoje aqui, como eu sempre falo, para você juntar pessoas para fazer um show, é bastante simples, entendeu? Só que quando você se reúne para falar de cultura, para você debater problemas sociais, falar sobre política, é um pouco mais complexo. E isso me faz lembrar de quando eu estava começando a escrever o livro, que justamente isso era algo que muita gente me dizia, era um conselho que eu sempre ouvia: não escreve porque a periferia não lê. Não escreve porque a periferia não está acostumada com cultura, você vai perder seu tempo. Só que eu sempre imaginei que assim, a periferia vai ler, a periferia vai assistir o filme, a periferia vai se importar a partir do momento que aquele que escreve vem da periferia, a partir do momento que aquele que faz o filme também vive o drama, a partir do momento que a história é parecida. E por isso que eu investi em mais um capítulo da minha vida, além do rap, eu escrevi o livro. E o livro ele veio, mano, de repente preencheu uma lacuna, porque era muito fácil chegar e apontar o Eduardo como terrorista, porque a letra era violenta, porque o discurso era contundente, porque era áspero. Só que o livro era a minha chance de mostrar através de dados, através de mais informação, além da letra, que tudo aquilo que eu falo é baseado em informação, não é baseado em achismo. Aquele cara que critica você quando você aponta os problemas sociais, ele está se baseando em fantasia e ficção. Você, para escrever sobre a violência, você tem que estar fundamentado naquilo que acontece. E o livro deu essa oportunidade. O livro foi algo que surgiu na minha vida de uma forma inusitada, porque toda mão que eu terminava de escrever um rap, sempre sobrava alguns dados. E esses dados iam ficando numa gaveta até que, acho que todo mundo aqui conhece o Smith, que era back vocal, o loiro. Ele sempre falava: ó, mano, você deveria escrever um livro, porque aí, isso que sobra, de repente, poderia estar completando uma outra obra. No começo eu até pensei, falei: porra, escrever um livro não é fácil, né, mano? Então você vai um passo de cada vez, sem nenhuma intenção de ser mais que ninguém, apenas para usar mais um veículo de comunicação. E aí com o tempo eu consegui entender que dava para escrever. E aí com o tempo eu consegui entender o tamanho, a importância de mais um mecanismo. Porque o rap para mim já é uma ferramenta muito grande de transformação. Porque todo tipo de salvação que eu vi acontecendo na periferia, ela acontece através da cultura de rua. Por mais que venha a propaganda eleitoral, por mais que você tenha a propaganda na televisão que fala sobre o progresso do país, que não sei quantos saíram da miséria, isso é tudo mentira, pelo menos na minha visão. Então tudo aquilo que eu vi de evolução, eu vi através de uma ação não governamental, mas através de uma ação feita por nós mesmos, certo? Então o rap foi ensinando isso pra mim, que a gente era capaz. A gente era capaz não só de produzir música, não só de escrever livro, mas também de se auto-administrar, mas também de chegar no próprio parceiro do lado que está errando, poder dar um conselho, poder tentar mudar a vida. E hoje eu me sinto muito feliz, porque eu tenho o melhor emprego do mundo. O emprego que me dá como salário uma paz de vida salva, certo? Muita gente acha que quando você escreve um rap contundente, fala sobre polícia, sobre bandido, você está ali querendo pagar de bandidão, querendo ser aquele que apavora no discurso, e na verdade não, seu propósito é justamente isso, ser um ombro amigo, certo? Seu propósito é justamente isso, preencher aquela lacuna, ser de repente, fazer uma história diferente. Porque, mano, todo mundo que vive na periferia sabe o quanto é carente, todo mundo que vive na periferia sabe o quanto é difícil, o quanto a gente é abandonado, o quanto a gente vive num mar de mentiras. E hoje eu me sinto feliz sabendo que eu sou um cara que está ali navegando contra essa corrente. Alguém tem que falar a verdade para a periferia. E eu me sinto muito bem sabendo que eu falo a verdade para a periferia, certo? Muita gente fala: pô, mas isso é uma campanha. Essa é a minha campanha. É a campanha para ver uma periferia digna, para ver uma periferia que sobrevive, para ver uma periferia que se impõe, certo? Porque eu sempre falo o seguinte: aparece o White Power enforcando o mendigo. Quem atrai isso? Nós atraímos. Sabe por que a gente atrai? Porque nós somos um país onde temos 90% da população, só que a gente não se representa dessa maneira. A gente não busca essa representação no judiciário, na política, no legislativo, nas faculdades. A gente aceita uma cota de 6%, 10% e bate palma. A televisão vende pra gente o menino negro como bandido e a gente aceita.
A gente aceita tanto que tem ódio dele. Quantas vezes na televisão a gente não vê um menino sendo preso e muitos de nós, muito favelados, gritando vamos linchar, tem que matar. Só que quando o político vem na periferia, a gente bate palma. É como se viesse um Deus. O cara sobe no palanque, empenha a palavra dele, não cumpre e fica por isso mesmo. Não é nem questão de fiscalizar, porque eu sei do tamanho da despolitização. Muitas vezes você não sabe nem qual que é a atribuição do cargo dele. Certo? Ninguém ensina isso pra gente porque não tem na escola. A política deveria ser uma matéria escolar e isso não existe na escola. Não existe na escola por quê? Porque você tem que ser despolitizado, certo? E aí você não sabe cobrar. Muitos não sabem qual que é a atribuição do prefeito, do governador, do vereador. Tem um caso até bem peculiar que ilustra bem o que eu estou falando. Tem uma pessoa que é lá de São Paulo e tal, da cidade de Sumaré, e era uma pessoa que fazia vários eventos desse tipo aqui e tal, e acabou ganhando uma força política e acabou se elegendo, era vereadora. Entendeu? E muita gente pedia para ela cesta básica, para aumentar o Bolsa Família, pedia para acabar com o fim da violência policial. Então ninguém nem sabia qual que era, o que o vereador deveria fazer, certo? Então é por isso que eu falo, mano. Nós precisamos lutar pela politização, pela informação. O que salvou minha vida não foi o rap, foi a informação. Foi investir na coisa certa. A gente investe o que? O nosso dinheiro em arma, em tênis. A gente vira refém da sociedade de consumo, quer ter um tênis da hora, uma roupa, um carro. E a prioridade mesmo que é a educação, aquilo que vai transformar a nossa vida, aquilo que vai gerar um verdadeiro legado para os nossos filhos, para os netos, isso a gente abre mão. Isso a gente abre mão. A gente tem a internet, a gente usa a internet para quê? Para trocar uma ideia, certo? Rede social, muita comunicação. Só que a gente não usa o nosso a favor da gente mesmo. Era pra gente estar fazendo uma paz de primavera árabe, mano. A gente vive uma guerra do caralho. Quando eu falo da guerra não declarada, ela não é declarada aos olhos daquele que não quer ver. Porque 50 mil mortos é mais do que índice de guerra. 15 milhões de armas em circulação. Se você parar e fazer uma análise de várias guerras, você não tem tanta arma em circulação. 25 milhões de pessoas na miséria, passando fome. Isso porque eu estou aqui falando baseado em cima de dados oficiais vendidos pelo governo. Então se o governo assume 50 milhões de pobres, 55 milhões, então a gente deve imaginar que é muito mais. 17 milhões de analfabetos. O déficit habitacional é monumental. Isso porque a gente coloca que aquele cara que mora num barraco, ele tem uma moradia. Porque se a gente olhar para uma casa de periferia e fizer uma análise, ela não é moradia. Ela não é moradia. Certo? E essa é a violência do Eduardo. É buscar a justiça social. E por que o opressor não quer justiça social? Porque justiça social significa um carro a menos na garagem dele. Significa uma mansão a menos. Significa você mais do que uma bobina, mais do que um item de linha de produção. Significa você humanizado. Significa não abraçar a ideia que o menino é criminoso. O menino não é criminoso. O nosso problema não está de uso no morro, não. O nosso problema está de terno e gravata no Congresso. Esse é o nosso problema. Quando fala de pena de morte, de baixar a maioridade penal, a gente devia estar discutindo pena de morte para político. Pena de morte para aqueles que dominam os canais de comunicação. Pena de morte para aqueles que têm o poder em cima da indústria, da economia. Tá? Porque realmente, na minha visão, esses são os verdadeiros criminosos. Muita gente chega e fala pra mim, porra, Eduardo, você fala de criminoso, mas você nunca dá nome. Maluf, Eike Batista, família Marinho. E por aí vai. Entendeu? Aí hoje, você como rapper, acaba fazendo um trabalho social que deveria ser um trabalho na escola. Não é a primeira nem a segunda palestra que eu venho em ambiente escolar. Eu venho fazendo palestra na escola justamente porque o professor não, o aluno olha para o professor e não acredita nele. Ele entende o professor como inimigo. Mal sabe ele que o professor também é refém de uma lei de diretriz e base, aonde ele não pode sequer se rebelar contra o sistema. E aí eu tenho que ir lá para amenizar o conflito, para intermediar, falar para o aluno, mano, esse mano aqui é da hora. Ele quer o teu bem, essa é a única chance que você tem. Certo? Você tem que focar na coisa certa, investir na coisa certa, e a coisa certa é educação. Tudo passa pela educação, tudo passa pela educação.
Então o que nós temos que fazer, mano? Ampliar essa ideia, disseminar essa ideia. Chega de não ser ninguém, de morrer ali, de ser um número de estatística. Nós não somos um número de estatística. A televisão não existe se você não der audiência. Nenhuma empreiteira vai fazer obra se você não estiver lá elegendo político. Político nenhum se elege sem o seu voto, certo? Você, mano, você vai girar todas as rodas da economia. Todas as indústrias estão na nossa mão, certo? Nós não temos um papel coadjuvante, não. Nós que mandamos. Se a gente começar a boicotar, nós derrubamos um monte de gente. Quando eu falo parece impossível, mas quando a gente faz uma análise, volta um pouquinho no tempo, a gente vai numa história de uma mulher chamada Rosa Parks, onde ela se recusou a levantar porque o branco queria que ela se levantasse na época da segregação, e ela falou não. E esse ato dela desencadeou os direitos civis para os homens negros dos Estados Unidos, porque através disso começou um boicote nos ônibus de Montgomery, no Alabama, e a partir daí o homem negro viu qual que era a posição verdadeira dele na sociedade. A gente não está enxergando a nossa verdadeira posição. E isso que o rap me deu é muito importante, porque ele me mostrou que nós não somos massa de manobra, não. Nós estamos ali silenciados porque existe uma política de isolamento, certo? A polícia trabalha para quê? Para te ver no morro passando fome, para te ver no gueto passando fome e quieto, silenciado, certo? Se você descer, eles vão te matar, e quando te matar, o próprio favelado vai achar essa ação legítima, porque foi vendido na televisão que você é o inimigo. E aí nós continuamos sem unidade nenhuma, sem união nenhuma, cometendo o erro mais grave de qualquer guerra. Santizo, mano, quer dominar o inimigo, arte da guerra. É só você desunir o inimigo, certo? Você divide o exército, você domina, entendeu? E a gente está desunido e não segue o exemplo do playboy. Eu não vejo troca de tiro em condomínio fechado. Eu não vejo o opressor se matando e a gente se mata o tempo todo, certo? Eles dão um motivo e a gente está lá se matando. Se matando porque o cara curte outra banda, porque é de outro time. Esses dias mesmo eu ia fazer uma palestra em Juiz de Fora. Errei um caminho e fui parar no Rio de Janeiro. Eu que coloquei no livro, que me auto-assumo favelado, certo? Favelado de condição social, espírito. O primeiro aviso que eu recebi num posto de gasolina é que se eu errasse o caminho e entrasse numa favela, eu ia morrer. Entendeu? Porque eu era um favelado de outro lugar. A gente se divide em desempregado, em prostituído, menor abandonado, certo? A gente se divide em detento, se divide em menos favorecido, certo? Tem um monte de nomenclatura para pobre. E rico é só rico, entendeu? Rico é unido. Você mata um rico, ele solta balão, ele protesta, ele faz passeata, ele faz protesto o tempo todo, ele faz piquete, ele pressiona o jornal, certo? Para usar o pobre como bode expiatório, ele pressiona o jornal para fazer uma campanha de uma maneira ali, ó, silenciosa, certo? E a gente não. Morre um cara na favela, fica por isso mesmo. Se tiver um protesto, é capaz de você até se incomodar. É capaz até de você se incomodar, falar, porra, trânsito do caralho por causa dos caras protestando por mais um que morreu. Mano, falar pra vocês, eu vi vários velórios, ainda mais nessa temporada de caça em São Paulo, onde os motoqueiros matavam o tempo todo, que era a polícia, certo? Disfarçada. Disfarçada para quem quiser achar que era um disfarce. E por mais que você fale sobre violência, por mais que você escreva sobre violência, assistir um velório coletivo, certo? Um velório coletivo sem motivação nenhuma, tendo motivação apenas o racismo, o ódio de classes, certo? O extermínio, a lavagem social mesmo. É um bagulho tão foda, mano, que não dá nem pra você se recuperar, certo? Teve um barraco que nós chegamos na porta, assim, e na porta tinha a mão do cara, certo? Que ele tentou correr pra dentro, a polícia puxou ele pra fora, aí tinha a mão dele na porta, entendeu? Então é foda e você aceita isso. Por que eu falo que a gente aceita? Porque a gente não se manifesta. A gente não se manifesta. Hoje mesmo o próprio rap nacional prefere seguir um caminho mais feliz do que bater de frente. Eu escuto de vários manos que tudo mudou, que tudo tá da hora, que 90 milhões saíram da miséria. Aí eu passo no bairro que eu moro, os barracos estão lá, a fome tá lá. Aí você vai do outro lado é a mesma miséria. Nada mudou, mano. Tudo é falácia, conversa fiada de programa eleitoral, certo? O programa eleitoral é tão foda na nossa mente que muitos ficam felizes sendo fidelizados pelo Bolsa Família, mano.
A gente recebe R$100, 120 fica feliz. Sendo que o presidente deveria dar para nós R$3.000, um salário digno. Aquilo que está previsto na Constituição, certo? Alimentação, direito universal, R$100 não dá nem para você comer um prato de comida por dia. E muitos estão felizes, certo? Porque parece que tinha um homem do povo. Só que será que é o homem do povo? Quando a gente faz uma análise do governo de esquerda que está na atualidade, é só a gente fazer as contas. 50 mil mortes por ano, mano. Dá 500 mil mortes em 10 anos de governo. O que mudou? O que é diferente dos anteriores? Tem nada de diferente. É por isso que está na hora da gente ter nosso partido político. E quando eu falo partido político, não é um partido não. Não é um partido político. Quando eu falo de partido político, eu estou falando de vários partidos políticos, não é se adaptar a um sistema. Por que o sistema tem que ser do opressor e a gente com um partido político se adaptar? A gente representa 90% da sociedade, mano. A gente tem que pedir não, exigir 90% na faculdade. A gente tem que exigir faculdade na periferia. A gente não tem que pedir nenhuma escola. A gente tem que exigir, mano, que o cara que estuda na escola particular seja obrigado a estudar na universidade particular. Se ele tem dinheiro, por que ele vai ficar com o nosso cargo? A gente vive dentro de uma competição desigual. Enquanto o playboy está lá estudando, enquanto ele está comendo do bom e do melhor, eu estou roubando, eu estou lá me matando, estou trabalhando e depois eu vou disputar a vaga na universidade com esse próprio humano. Não tem como ganhar. Aí você olha as faculdades, onde tem cotas, aí está lá, fora negros, fora macacos cotistas, certo? A moça leu aqui a minha música e tal, que eu fiz para uma menina lá em São Paulo, certo? E é o que estava justamente escrito dentro de uma universidade. Olha o tamanho da inversão de valores. Quem é o invasor? Quem é o criminoso? Você, homem negro, que veio de um processo histórico criminoso, certo? Que te excluiu o tempo todo, ou playboy? Dentro de uma rede de privilégios, certo? Que vem desde a libertação da colonização criminosa, dos amigos da corte, das capitanias hereditárias, de uma libertação fictícia, e ele vem andando facilidade até descambar dentro de uma universidade. Quem é o criminoso? Quem é o criminoso? Outro dia eu estava falando para uns caras que ele falou, mano, é o seguinte, eu acho que está errado mesmo a cota. Eu falei, mano, se tivesse um diploma recebido dentro de tamanha facilidade, dentro de tamanha facilitação, de tamanha sabotagem com o homem da periferia, eu teria vergonha, certo? Porque eu acho que você tem que ter um diploma se você fizer jus, não dentro de uma competição desigual, certo? E é por isso que eu luto por uma escola decente, uma escola que não embranqueça o aluno, que não embranqueça a mentalidade, que conte a verdade. Quer mudar? Qualquer professor é só falar a verdade. Falar, ó, essa história aqui é mentirosa. O homem negro está reduzido na história como escravo, só isso. Não, ele fez o país, certo? Nossa mão de obra construiu o país. É igual a mão de obra do homem nordestino que construiu São Paulo e hoje sofre discriminação, certo? Hoje é o subalterno. Mano, tem que mudar tudo, só que começa tudo com nós. Começa tudo com a gente. A gente pode tudo se quiser, mano. Eu sempre me uso como exemplo, porque eu me considero um cara comum com a quinta série que um dia falou, mano, eu vou escrever rap, escreveu. Um dia ele falou, vou escrever um livro, seguindo o conselho. Escreveu, você não tem limite, mano. Você não tem limite. Tudo que você quiser, você consegue, certo? É uma questão de foco. É uma questão de não investir nas coisas erradas. A gente abraça o sistema o tempo todo. Bebemos, cheiramos, usamos droga, certo? E vamos se autodestruindo, achando que, mano, estamos apavorando, que tá da hora. Só que não tem nada da hora. Não tem nada da hora. Você está ficando na mão do sistema, você está sendo um refém. Qual que é o seu final? Você vai acabar numa detenção. E quando você estiver na detenção, quando você estiver preso, você vai chegar e falar, porra, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria seguido esse caminho. Eu jamais teria seguido o caminho da criminalidade. Dá tempo, mano, dá tempo, dá pra mudar. Dá pra mudar, dá pra ser diferente. Dá pra ser mais politizado. Troca a obsessão, mano, pelo tênis, pela droga, pelo rolê, pelo estudo, pelo livro, porque a transformação tá aí. Não adianta você imaginar que não existe a guerra. Você não